Seu nome foi Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu em Riacho do Sangue, em 29 de agosto de 1831, no Rio de Janeiro. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filântropo e expoente da doutrina espírita. Foi alcunhado como o médico dos pobres. Descendente de uma antiga família de ciganos fazendeiros de criação, ligada à política e ao militarismo da província do Ceará, era filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Em 1838, aos 7 anos de idade, ingressou na escola pública da Vila do Frade, adjacente ao Riacho do Sangue, atual Jaguaretama, onde aprendeu os princípios da educação elementar. Em 1842, como consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, sua família mudou-se para a antiga vila de maioridade, na Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, onde o jovem, então com 11 anos de idade, foi matriculado na aula pública de latim. Após 2 anos, atuava como professor substituto. Em 1846, a família retornou à província do Ceará, fixando residência na capital, Fortaleza. Bezerra de Menezes foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu os seus estudos preparatórios. Em 1851, ano de falecimento do seu pai, mudou-se para o Rio de Janeiro e iniciou os estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em novembro do ano seguinte, ingressou como residente no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Para pagar os seus estudos, dava aulas particulares de filosofia e de matemática. Graduou-se em 1856, com a defesa da tese Diagnóstico do Cancro. Nesse ano, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e nomeou para chefiá-lo como cirurgião-mor o Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho, seu antigo professor, que o convidou para trabalhar como seu assistente. Em 1858, candidatou-se a uma vaga de lente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nesse ano, saiu a sua nomeação oficial assistente do Corpo de Saúde do Exército, no posto de cirurgião-tenente. E, a 6 de novembro, casou-se com Maria Cândida de Lacerda, que viria a falecer de mal súbito em 1863, deixando-lhe 2 filhos, um de 3 e outro de 1 ano de idade. No período de 1859 a 1861, exerceu a função de redator dos Anais Brasilienses de Medicina. Em 1865, casou-se pela 2ª vez com Cândida Augusto de Lacerda Machado, irmã por parte de mãe da sua primeira esposa, e que cuidava dos seus filhos até então, com quem teve mais 7 filhos. Por sua postura de médico caridoso, atendendo pessoas que necessitavam, mas não podiam pagar, ficou conhecido como o médico dos pobres. É relatado em suas biografias o episódio em que Bezerra de Menezes doou o seu anel de grau em medicina a uma mãe, para que comprasse os remédios de que seu filho precisava. No final dos anos de 1850, Bezerra de Menezes se notabilizara pela atuação profissional e pelo trabalho voltado à população carente. Deste modo, em 1860, em uma reunião pública, alguns amigos levantaram a candidatura de Bezerra de Menezes pelo Partido Liberal, como representante da paróquia de São Cristóvão, onde então residia, para a Câmara Municipal. Ciente da indicação, Bezerra recusou-a imediatamente, mas por insistência acabou aceitando.
Bezerra de Menezes fora eleito. Os seus adversários impugnaram a posse, sob o argumento de que militares da segunda classe não podiam exercer o cargo de vereador. Deste modo, para apoiar o partido, que necessitava dele para obter a maioria na Câmara, decidiu requerer exoneração do Corpo de Saúde em 1861. Desfeito o impedimento, foi empossado no mesmo ano. Depois foi reeleito no ano de 1864. Foi eleito deputado provincial pelo Rio de Janeiro em 1866, apesar da oposição do então primeiro-ministro Zacarias de Góes e dos chefes liberais. Bezerra foi empossado em 1867. A Câmara dos Deputados foi dissolvida no ano seguinte, devido à ascensão do Partido Conservador. Retornou à política como vereador, no período de 1873 a 1885, ocupando várias vezes as funções de presidente da Câmara Municipal, efetivando-se em julho de 1878, cargo que corresponderia atualmente ao de prefeito. Bezerra foi sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé e Campos. Empenhou-se na construção da Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua, pretendendo estendê-la até ao Rio Doce, projeto que não conseguiu concretizar. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, fundada em 1873 por João Batista Viana Drummond, para empreender a urbanização do bairro de Vila Isabel. Durante a campanha abolicionista, publicou um ensaio, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, sem dano para a nação, onde não só defende a liberdade aos escravos, mas também a inserção e adaptação dos membros na sociedade por meio da educação. Nesta obra, Bezerra se auto-intitula um liberal e propõe que se imitasse os ingleses, que já havia abolido a escravidão em suas colônias. Foi redator da Reforma, órgão liberal do Rio de Janeiro, e redator do jornal Sentinela da Liberdade. Bezerra de Menezes, conhecido também como o Kardec brasileiro e o médico dos pobres, conheceu a doutrina espírita quando do lançamento da tradução em língua portuguesa de O Livro dos Espíritos, em 1875, de Allan Kardec, através de um exemplar que lhe foi oferecido com dedicatória pelo seu tradutor, o também médico, Dr. Joaquim Carlos Travassos. Sobre o contato com a obra de Allan Kardec, Bezerra de Menezes disse: abre aspas para Bezerra de Menezes. Deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo no Livro dos Espíritos era novo para mim. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Fecha aspas para Bezerra de Menezes. Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 1886, aos 55 anos de idade, perante grande público, conforme os seus biógrafos estimavam, entre 1.500 e 2.000 pessoas,
no Salão de Conferências da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, em longo discurso, justificou a sua opção em abraçar o espiritismo. Na década de 1880, o incipiente movimento espírita na capital e no país estava marcado pela dispersão de seus adeptos e das entidades em que se reuniam. Já haviam também uma clara divisão entre dois grupos de espíritas: os que aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso, maior grupo, no qual se incluía Bezerra, e os que não aceitavam o espiritismo como uma religião. Em 1889, Bezerra de Menezes foi percebido como o único capaz de superar as divisões, vindo a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Neste período, iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, nas reuniões públicas das sextas-feiras. Foi em meio a grandes dificuldades financeiras que um acidente vascular cerebral o acometeu, vindo ele a falecer na manhã de 11 de abril de 1900, depois de meses acamado. Não faltaram aqueles pobres e ricos que socorreram sua família, liderados pelo senador Quintino Bocaiúva. No dia seguinte, na primeira página de O País, foi-lhe dedicado um longo elogio, chamando-o de eminente brasileiro. Recebeu ainda a homenagem da Câmara Municipal do então Distrito Federal, pela conduta e pelos serviços dignos. Este foi um breve resumo do médico dos pobres, o Allan Kardec brasileiro, Bezerra de Menezes.